Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a última das formas de intervenção de terceiros. Trata-se do amicus curiae. O que é o amicus curiae? Já digo para vocês que nós estamos diante de um termo em latim que é traduzido como amigo da corte. Vejam bem, amigo da corte. Quem será que é o amicus curiae? Já comecem a imaginar, né? Se ele é o amigo da corte, que papel será que ele desempenha? O amicus curiae, pessoal, é aquela pessoa que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, pode ser um órgão, alguma empresa, um órgão do Estado, enfim, independentemente de quem seja, é uma pessoa, dentre todas essas possíveis ou entidades, que possa, de alguma forma, contribuir para o julgamento de uma causa, o julgamento de um recurso, seja em primeiro grau, seja no âmbito dos tribunais e inclusive dos tribunais superiores. Por isso que o nome amicus curiae é traduzido e significa mesmo amigo da corte. É aquele que vem não para auxiliar as partes no processo, mas sim para ajudar o juízo, o tribunal, a proferir uma decisão de melhor qualidade. O Frank Michelman, que é um constitucionalista incrível, norte-americano, tem um texto muito legal em que ele vai dizer que a qualidade de uma decisão aumenta sempre que se está diante de opiniões diversas, de várias opiniões sobre aquele tema que é objeto daquela causa. Então é claro que é importante trazer para o judiciário, trazer para o julgamento de uma causa diversas opiniões, diversos fundamentos que possam contribuir para a construção de uma decisão mais qualificada, de uma decisão mais adequada. E o amicus curiae, no plural amici curiae, cumpre esta função, inclusive atribuindo maior legitimidade democrática às decisões do Poder Judiciário. Uma das grandes discussões que existe quando nós falamos de limites da atuação do Judiciário, ativismo judicial, vocês já devem ter ouvido essa expressão, fala justamente do problema da falta de legitimidade democrática do judiciário. E muitas vezes um judiciário que acaba por, em determinadas decisões, se imiscuir em temas que são afetos ao legislativo ou ao executivo. É muito comum, por exemplo, o judiciário interferir, quando demandado, em questões de políticas públicas, entrega de medicamentos, vaga em creche, criação de defensoria pública, vaga para tratamento de saúde em hospitais, por exemplo. E comumente essas ações chegam no judiciário, seja pela via individual ou pela coletiva. Quando chega pela coletiva, menos mal, facilita um pouco o olhar coletivo global sobre o problema, mas muitas vezes de forma pulverizada por meio de ações individuais, e o juiz acaba interferindo em questões que são de política pública, sem muitas vezes ouvir sequer as instituições que têm relação com aquela questão. Existe aí uma grande polêmica e uma grande discussão em razão da falta de legitimidade, então, do judiciário para interferir nesses casos e em vários outros, né? Isso é muito comum também nas ações de controle de constitucionalidade. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, dentro de sua competência, julga ações para controle concentrado de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade, e em todas elas acaba por invalidar, dar uma outra interpretação à legislação, a uma lei editada pelo Congresso, ou mesmo a uma questão afeta a política pública, a depender da ação, ou mesmo estar diante da necessidade de suprir uma omissão do poder público ou do legislativo, que gere, então, essa omissão, uma inconstitucionalidade. Enfim, são inúmeras as situações em que o judiciário é chamado, é demandado a interferir. Vejam, então, como é importante que este judiciário, quando está diante de determinadas questões relevantes para a sociedade como um todo, possa ouvir diversas opiniões. Vamos pensar em opiniões aqui como fundamentos, né? Pegando ali o entendimento do Michelman, mas fundamentos que possam, de alguma forma,
contribuir para a construção de uma decisão mais legítima. E claro, também temos as situações em que há questões técnicas relevantes, né? Questões que o judiciário deve decidir. Agora na pandemia isso tem acontecido muito, né? Questões que envolvem aspectos, elementos técnicos que o juiz não domina. Nesses casos ele também pode contar com o auxílio dessas pessoas. Então vejam como a amicus curiae assume uma dimensão de importância para a legitimidade da própria jurisdição. É muito importante pensarmos nisso. Já se tratava, pessoal, de uma figura que já era prevista, isso já existia, tá? O CPC de 2015 não trouxe nenhuma novidade na criação de algum instituto como a amicus curiae, que não existia, de modo algum. A figura do amicus curiae já era disciplinada em várias leis, na Lei 9868, na lei que regulamenta o mercado financeiro, em uma série de legislações que eu coloquei para vocês no roteiro de vocês, que trazem, né, a previsão de intervenção como amicus curiae. Nas ações de controle concentrado, isso vai aparecer, então as leis que regulamentam o procedimento das ações de controle concentrado no Supremo, na lei que impõe, né, determina a intervenção da CVM, do CAD em determinadas ações, nós temos também várias leis nesse sentido, enfim, já havia ali várias previsões acerca disso. Porém, veio o artigo 138 do CPC de 2015, que é um novo dispositivo, uma nova disposição, e traz uma previsão geral de possibilidade de se determinar a intervenção desse amicus curiae para auxiliar a formação de um melhor julgamento da causa. Claro que toda essa legislação acaba se aplicando de forma concomitante, complementar, muitas vezes, e esse artigo 138 vem apenas validar ou reforçar a possibilidade de interferência do amicus curiae, tá? É uma forma de intervenção espontânea, ela pode acontecer por determinação de ofício do juízo, por pedido das partes ou por um pedido do próprio amicus curiae. Muitas vezes, algumas instituições, ao tomar conhecimento de causas relevantes, acabam pedindo seu ingresso como amicus, mas de todo modo ela não é obrigatória. Mesmo quando o juiz determina de ofício, o amicus curiae não é obrigado a intervir. Ele vai intervir se ele quiser. E ele não se torna parte, pessoal. Vamos nos lembrar aqui que o nosso conceito de parte é um pouco mais restrito, tem relação com a formulação de uma pretensão ou a oposição a uma pretensão. Alguns autores, o professor Fred, por exemplo, tem uma ideia mais ampla do que são partes no processo, então ele vai dizer, assim como ele dizia para o assistente, também que o amicus curiae se torna parte no processo. Não me parece que o amicus curiae se torne parte no processo, ele continua sendo terceiro. Ele, inclusive, não tem os poderes que a parte tem, ele tem poderes muito mais limitados, inclusive que o assistente simples, que já tinha poderes limitados, né? Mas lembre-se que aqui a gente tem uma diferença importante entre a assistência simples e o amicus curiae. O assistente simples vem para auxiliar uma das partes. Ele é um sujeito que vem com um interesse em auxiliar uma das partes. O amicus curiae não, ele vem para auxiliar o juízo. Não significa, pessoal, que o amicus curiae não possa trazer uma posição que vai pender para um lado ou para outro da demanda. Pode se tratar, inclusive, de alguma instituição que já tem alguma inclinação por um dos lados da demanda. É muito comum, por exemplo, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, intervir como amicus curiae em ações que digam respeito ao sistema bancário. Quando há ações propostas contra bancos, que assumem uma relevância, ações coletivas contra bancos, recursos especiais repetitivos em que haja interesses dos bancos no julgamento, é muito comum que a FEBRABAN venha. Claro que ela vai trazer teses que contribuam com o julgamento, mas que digam respeito ou beneficiem muito mais os bancos. Não tem problema nenhum nisso, ela traz ali um interesse institucional. Também, por exemplo, o IDEC comumente intervém quando há discussões relativas a direito dos consumidores e, claro, trazendo o ponto de vista
dos consumidores. O mais importante é que o juiz ou a corte permitam que haja miticura em número suficiente a possibilitar o maior número de argumentos, de fundamentos possíveis, em especial quando se trata de fundamentos contrários. Então, numa ação coletiva, por exemplo, em que haja interesses do consumidor, dos consumidores, e do outro lado bancos, é muito interessante que venha a Febraban e o IDEC, por exemplo, como a miticure, para justamente propiciar essa variedade de fundamentos para que a corte possa bem julgar. Nós tivemos recentemente um julgamento bem legal no Supremo Tribunal Federal relativo a uma das leis municipais que tratam do escola sem partido. E houve associações que defendem direitos da população LGBTI que pediram sua intervenção como amicus curiae. Por quê? Justamente porque elas têm um interesse institucional e têm muito a contribuir com argumentos que possam evidenciar no caso, inconstitucionalidade das leis que tratam da escola sem partido, por exemplo. Tá? Então nós temos inúmeros exemplos de amicus curiae. No caso das células-tronco, que foi um caso super interessante que o Supremo Tribunal Federal julgou há alguns anos atrás, em que se discutia a inconstitucionalidade da lei da biossegurança, que autoriza pesquisas com células-tronco, o Supremo se viu diante de questões muito técnicas, saber, afinal de contas, se haveria vida ali, se as pesquisas com células-tronco poderiam contribuir com a cura de uma série de doenças, aspectos técnicos com os quais o Supremo não tem habitualidade, ele não consegue decidir isso sozinho. Ele realizou, então, audiências públicas, isso também é muito legal sob o ponto de vista democrático, e, inclusive, nessas audiências ouviu especialistas na matéria, cientistas, que puderam, na condição de amicus curiae, contribuir com fundamentos para a construção de uma melhor decisão. De outro lado, membros ou associações representativas das igrejas também costumam intervir e não há problema nenhum. Também estamos diante de uma opinião, de uma posição, de um elemento em outro sentido. É muito importante que a corte se coloque, então, diante dessas posições. Eu estou aqui citando exemplos de tribunais, mas é muito comum que a figura do amicus curiae apareça também em ações de primeiro grau, desde que os requisitos estejam presentes. E esses requisitos, pessoal, nós encontramos no próprio artigo 138, que traz algumas hipóteses, ele traz 3 hipóteses de intervenção de amicus curiae, motivos que justificam a intervenção do amicus, que são alternativas, não são cumulativas, é tudo ou ali, né? Pode, então, haver a intervenção do amicus curiae, vai nos dizer o artigo 138, quando há relevância da matéria, por exemplo. A matéria é muito relevante, imaginem questões afetas ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana. Ainda que eu tenha uma ação individual de A contra B, a depender da matéria que se discute nessa ação, a sua relevância é tal que gera um impacto na sociedade. Pode se tratar de algum valor constitucional, alguma garantia constitucional que está sendo ferida, e em razão disso a relevância da matéria justifica a intervenção. A especificidade ou a complexidade da matéria também justifica essa intervenção. Eu posso ter uma complexidade da matéria sob o ponto de vista fático, técnico, jurídico, e nesse caso é importante ouvir instituições ou até pessoas que possam, de alguma forma, contribuir com elementos técnicos, fáticos, jurídicos, que possam favorecer a tomada pela corte de uma melhor decisão. E também, a relevância social da questão. Pode ser o caso de uma questão que, sob o ponto de vista qualitativo, é muito relevante para a sociedade como um todo, então tem uma importância grande na intervenção de amicus curiae. É o caso, por exemplo, de várias ADPFs que nós temos no Supremo, como, por exemplo, a ADPF 347, que é a ADPF dos presídios, que discute o sistema carcerário brasileiro para se construir ali medidas que possam viabilizar um atendimento à dignidade da pessoa humana, uma matéria muito relevante e socialmente relevante. Ela tem uma repercussão social sob o ponto de vista qualitativo ou quantitativo. Pode ser uma questão que repercute na esfera de muitas pessoas, mesmo em ações individuais, em especial hoje, com a formação dos precedentes, né, com o nosso sistema de precedentes, nós temos inúmeros casos em que a decisão vai acabar gerando impactos
na esfera de outras pessoas. E num sistema de precedentes, temos ali os precedentes lá do 927 do CPC, deem uma olhadinha nele, nós necessariamente teremos uma decisão proferida em um caso específico que vai ter que ser aplicada depois a N casos, outros, diferentes daquele que foi julgado. Eu preciso, então, possibilitar uma ampla discussão da maior quantidade de fundamentos possíveis para que essa decisão seja adequada e para que essa decisão possa, de fato, gerar esse impacto sobre todos. Esses são, então, os pressupostos objetivos da intervenção do amicus curiae, mas nós temos também pressupostos subjetivos. Já contei para vocês que o amicus pode ser pessoa física ou jurídica, pessoa natural, né? O código vai dizer ou jurídica, pode ser alguma entidade, pode ser uma ONG, pode ser um ente privado, com fins lucrativos, não tem problema nenhum nisso, mas é preciso que este ente tenha uma qualificação que justifique a sua intervenção. O artigo 138 vai falar, gente, em representatividade adequada. A gente tem que tomar cuidado aqui. Representatividade adequada é uma expressão que nós usamos para designar a legitimação nas ações coletivas, por exemplo, em que determinados entes podem entrar com ações para a defesa de direitos que tocam a uma coletividade ou a várias pessoas individualmente consideradas. Nesse caso, essa legitimação depende de uma representação adequada dos interesses. Aí nós estamos diante da figura da representação mesmo, né? Aquela pessoa que está, não a representação processual no caso, mas aquela pessoa que está ali no processo, de fato, falando em nome de uma coletividade, inclusive com a possibilidade de decisões que possam prejudicar, em alguns casos, ressalvadas algumas questões, mas que possa gerar impactos sobre aquela coletividade. De outro lado, quando nós falamos de amicus curiae, nós não estamos falando de alguém que está lá representando alguém, legitimado para atuar em nome de outrem, para defender em nome próprio o direito alheio, que é o caso lá das ações coletivas, né? Não é isso. O que o representante adequado tem que fazer ali é apresentar elementos que possam garantir uma melhor decisão. Então nós não vamos utilizar, embora o código utilize, não parece mais o termo mais adequado, esse da representatividade adequada. O professor Talamini tem uma expressão muito legal que ele usa num artigo específico sobre amicus curiae, também está lá no curso avançado dele do professor Vamber. Ele troca representatividade adequada por contributividade adequada. Eu acho espetacular esse entendimento dele. E é isso mesmo, é o potencial de contribuir para um julgamento melhor. Não estando ali representando interesses de ninguém, mas trazendo elementos, ainda que institucionais, ainda que com interesse institucional, mas trazendo elementos que possam contribuir para a construção de uma melhor decisão, na linha do que o Michael vai nos dizer, e eu disse para vocês, citei para vocês no início desse nosso vídeo, ok? Vejam como é importante a atuação do amicus curiae, né? Para além de uma simples forma de intervenção de terceiros, nós estamos diante ali de uma ferramenta muito importante para garantir a legitimidade, ou ao menos melhorar a legitimidade das decisões do Poder Judiciário. Vocês vão ouvir muito falando disso, me ouvirão muito falando disso se tivermos as aulas de jurisdição constitucional, de controle de constitucionalidade mais adiante, quando vocês estiverem lá na 4ª série, ok? Bom, quais são os poderes do amicus, né? Eu já contei para vocês que o amicus curiae tem poderes muito limitados no processo, bem mais limitados até que o assistente, e o relator de um recurso ou o juízo que determina a intervenção do amicus curiae vai estabelecer que poderes são esses que ele tem. Ele pode, por exemplo, determinar que se faça sustentação oral, determinar que o amicus curiae possa produzir prova. Mas existe um núcleo mínimo de poderes que o amicus curiae tem que ter. Ele terá a possibilidade de apresentar uma manifestação escrita nos autos em 15 dias e ele pode recorrer pela via dos embargos de declaração. É o único recurso que o amicus curiae pode fazer. Ele não tem legitimidade recursal, salvo no caso de embargos de declaração, para qualquer caso, e
no caso de incidente de resolução de demandas repetitivas em que há legitimidade para o amicus curiae recorrer da decisão proferida no incidente, proferida no IRDR. A doutrina, embora o artigo 138, parágrafo 3º, traga a previsão de que a legitimidade recursal ampla do amicus curiae ocorre só no IRDR, e entende que, em razão do microsistema de casos repetitivos, essa previsão também se aplica a outras modalidades de casos repetitivos, como é o caso do recurso especial extraordinário repetitivos no âmbito do STJ e do STF, ok? Nós teremos depois no Colab um momento de discussão. E aí, se quiserem, eu posso explicar para vocês o que é, afinal, esse RDR e esse recurso especial extraordinário repetitivo. Isso vocês vão estudar só no ano que vem, em processo 2. Por hora, basta que vocês saibam que é a única exceção para a legitimidade recursal do amicus curiae. A jurisprudência é um pouco restrita, pessoal, em admitir o ingresso de amicus curiae no processo, tá? Embora nós tenhamos vários casos em que se admite. E há uma decisão, inclusive eu coloquei no material de vocês, né, de abril deste ano, em que o amicus curiae é admitido, era um sindicato, no caso, que estava sendo admitido naquela decisão, vejam lá no material de vocês depois, e se admitiu, inclusive, a legitimidade recursal, porque se tratava de um recurso especial repetitivo. Então, vejam como o STJ está encampando, de certo modo, essa posição da doutrina, no sentido de que o parágrafo 3º deve ser interpretado extensivamente para se ler ali onde está a IRDR, qualquer modalidade de julgamento de causas repetitivas, ok? Ele, então, tem uma legitimidade recursal restrita. Eu coloquei uma perguntinha ali para vocês no material e depois nós vamos discutir o que acontece se a decisão prejudica diretamente o amicus. Se, por exemplo, ele recebe uma multa por litigância de má-fé. E aí? Ele não pode recorrer? Pode? Se não pode, o que será que ele pode fazer? Daqui a pouquinho conversaremos sobre isso para mostrar para vocês que existe uma forma aí do amicus insurgir caso a decisão o prejudique diretamente. Mas a ideia não é essa. A ideia é que ele esteja ali só para contribuir, somente para colaborar com um julgamento melhor, ok? Ele não é alcançado pela autoridade da coisa julgada, ele não assume, como eu disse, a posição de parte. Sequer ele é alcançado na forma como o assistente simples era, que também era muito prejudicial ao assistente simples, isso não vai ocorrer aqui. E a intervenção de amicus curiae não gera mudança de competência, gente. Mesmo quando vem, por exemplo, a União Federal, uma autarquia federal como amicus curiae num processo, isso não gera mudança de competência, não se aplica no caso do artigo 45 do Código de Processo Civil, porque justamente a ideia é que ele venha somente para contribuir, ok? Era isso, de forma geral, que nós tínhamos para comentar a respeito do amicus curiae. Daqui a pouquinho nos encontraremos para discutir algumas questões ainda de amicus e também para fazermos aquele ABP, aquele PBL, Problem Based Learning, com casos gerais de todas as formas de intervenção, que nós fizemos casos, fizemos a resolução de casos ao final de todas as aulas, especificamente para aquela forma de intervenção que estávamos estudando ali, mas agora, como vocês já estudaram todas, nós vamos misturar tudo, e inclusive com litisconsórcio, e daqui a pouquinho vamos resolver juntos alguns casos de intervenção de terceiros e litisconsórcio. Anotem as dúvidas, tragam também as inquietações que vocês tenham com relação a esse tema, e daqui a pouquinho nós nos encontramos. Um beijo e até já já!